Pouca gente conhece a história surpreendente da Noruega e como o país dos vikings se tornou um dos países mais ricos do mundo. Décadas atrás, a Noruega era um país dependente da pesca, mas a história mudou drasticamente quando foram descobertas grandes reservas de petróleo no Mar do Norte. Essa descoberta fez o país dar uma guinada econômica incrível, transformando a Noruega em um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. E o mais impressionante é o que eles fizeram com essa riqueza. Ao invés de se limitar em uma única fonte, o país criou o maior fundo soberano do mundo, que hoje é um dos pilares da economia norueguesa. E o mais incrível é como eles chegaram lá, tornando-se um modelo global de igualdade e desenvolvimento social. Na Noruega, a desigualdade é praticamente inexistente. Homens e mulheres realmente dividem as responsabilidades de forma justa, tanto em casa quanto no trabalho. A igualdade de gênero por lá não é só discurso, é uma realidade diária. Mas não é só nessa questão que a Noruega se destaca. O país tem reinado no topo do Índice de Desenvolvimento Humano por mais de uma década. Esse índice avalia coisas importantes como educação, expectativa de vida, renda per capita e qualidade dos serviços de saúde. A Noruega possui uma taxa de alfabetização altíssima e a leitura faz parte do cotidiano. Cerca de metade da população lê pelo menos um livro por mês, o que é bem diferente do Brasil, onde a média anual de leitura é bem mais baixa, não chegando a um livro por ano. E um detalhe importante sobre os noruegueses é a independência das mulheres. Por lá não é comum esperar que homens paguem a conta e nos relacionamentos as despesas são divididas de forma igual. Isso reflete bem a cultura norueguesa, que valoriza a igualdade e a autonomia de cada um dentro da relação. Além disso, os noruegueses também são conhecidos por sua prudência financeira. Eles têm o hábito de poupar bastante dinheiro e evitam o uso de cartões de crédito, por exemplo, o que faz com que a cultura de endividamento seja praticamente inexistente no país. Esse comportamento financeiro responsável é tão forte que é comum ver jovens adquirindo seus próprios imóveis bem cedo, em média antes dos 22 anos de idade. Junto com os seus vizinhos escandinavos no norte da Europa, a Noruega é considerada um dos melhores países do mundo para se viver. A combinação de segurança financeira, qualidade de vida e uma economia robusta faz da Noruega um grande exemplo a ser seguido. Mas aí fica a pergunta: como um país com apenas 5,3 milhões de habitantes conseguiu transformar radicalmente sua economia em poucas décadas desde 1960? Quando pensamos no crescimento econômico da Noruega, a primeira coisa que vem à mente é o petróleo. Mas o que poucos sabem é que a verdadeira força por trás da riqueza norueguesa vai muito além do ouro negro. A Noruega é dona do maior fundo soberano do mundo, um fundo que não só preserva a riqueza gerada pelas suas reservas naturais, mas também exerce influência direta nas decisões das maiores corporações globais. Empresas como Nestlé, Apple, Alibaba, Google, Facebook e TSMC, a maior fabricante de semicondutores do planeta, localizada em Taiwan. Mas a grande questão é, como um país que há algumas décadas tinha a pesca como uma das principais atividades econômicas, conseguiu construir um fundo monumental de mais de 1,2 trilhões de dólares? Como foi possível transformar uma economia simples em um dos maiores exemplos de sucesso financeiro no mundo? Nesse vídeo vamos descobrir juntos os bastidores dessa transformação extraordinária. Vamos explorar como a Noruega, através de uma combinação de estratégia cuidadosa, visão de longo prazo e gestão eficiente, conseguiu não apenas explorar suas reservas de petróleo, mas também construir um legado financeiro que molda os mercados globais e garante o futuro da sua população. Nos anos 50, a Noruega vivia uma economia centrada na pesca. O país já desfrutava de uma certa estabilidade econômica, onde a população levava uma vida tranquila e sem grandes luxos. Não haviam sinais de que nas próximas décadas o país se tornaria uma das nações mais prósperas da Europa. Foi aí que tudo começou a mudar. Na década de 1960, quando uma das maiores reservas de petróleo do mundo foi descoberta nas águas geladas do Mar do Norte, sob jurisdição norueguesa. Essa descoberta foi um verdadeiro divisor de águas para a economia do país.
Empresas petrolíferas internacionais, atraídas pela magnitude da descoberta, receberam licenças para explorar a região. No entanto, o governo norueguês, com uma visão estratégica, manteve o controle firme sobre essas reservas. Eles sabiam que estavam sentados em uma mina de ouro, ou melhor, numa mina de petróleo. Foi nesse contexto que o governo tomou uma decisão crucial: reivindicar o petróleo como propriedade do Estado norueguês. Com isso nasceu a Statoil, a maior empresa estatal do país, criada com o objetivo claro de explorar e desenvolver as riquezas do petróleo e gás. Para garantir ainda mais o controle sobre as suas riquezas, a Noruega tomou uma decisão ousada, para não dizer perigosa. O país estabeleceu uma taxa de imposto de 78% para as empresas estrangeiras que quisessem explorar o petróleo no Mar do Norte. Essa foi uma das maiores taxas do mundo nesse setor, demonstrando que o governo estava disposto a aproveitar ao máximo a sua vantagem estratégica. Essa abordagem ousada na exploração do petróleo trouxe resultados impressionantes. O PIB do país deu um salto gigantesco, passando de 12,81 bilhões para 64,44 bilhões de dólares entre 1970 e 1980, um crescimento de mais de 400% em apenas uma década. Esse avanço transformou o país, elevando seu status econômico e colocando a Noruega no mapa como uma potência mundial de petróleo. No entanto, esse crescimento explosivo veio com um grande desafio. A economia norueguesa se tornou fortemente dependente da commodity, uma concentração perigosa para qualquer nação. A história mostra que muitos países ao redor do mundo já enfrentaram esse tipo de situação. Eles experimentaram um forte crescimento econômico devido à exploração e exportação de recursos naturais, mas depois se viram em apuros quando a demanda por esses recursos diminuiu, levando assim a crises econômicas profundas. Um exemplo clássico desse fenômeno é a Venezuela. O país, que já foi uma das nações mais ricas da América Latina, também experimentou um crescimento econômico acelerado graças à abundância de petróleo. Durante décadas, a economia venezuelana foi alimentada quase que exclusivamente pela exportação desse recurso, levando a um período de grande prosperidade. Porém, essa dependência extrema do petróleo acabou se tornando um problema. Com o passar do tempo, a falta de diversificação econômica combinada com governos autoritários, políticas públicas e econômicas horríveis e a queda dos preços do petróleo no mercado global em determinados momentos, mergulhou a Venezuela em uma crise econômica e humanitária profunda. O país viu sua economia entrar em colapso, enfrentando uma inflação explosiva, escassez de produtos básicos e uma deterioração severa da qualidade de vida da população. A experiência venezuelana serve como um alerta sobre os perigos de basear a economia de uma nação em um único recurso natural. Embora o petróleo possa trazer riqueza e prosperidade, a falta de diversificação pode deixar um país extremamente vulnerável a flutuações no mercado global, resultando em consequências devastadoras. Para lidar com a dependência do petróleo, o governo da Noruega teve uma sacada inteligente em 1983: diversificar a economia do país de forma ampla. Essa ideia surgiu de um grupo de especialistas reunidos pelo governo, que estava preocupado em garantir que a Noruega continuasse a prosperar, mesmo quando as reservas de petróleo eventualmente diminuíssem. A solução brilhante que eles encontraram foi criar um fundo soberano. Ao invés de simplesmente guardar os lucros do petróleo, o plano era usar esse dinheiro para investir em outros setores estratégicos. Mas não era qualquer tipo de investimento. A ideia era colocar esse dinheiro em empresas estrangeiras, espalhando os recursos ao redor do mundo e garantindo que a Noruega não ficasse dependente apenas do que rolava dentro das suas fronteiras. Esse fundo, que hoje é conhecido como Fundo Global de Pensões do Governo da Noruega, foi uma jogada de mestre. Ao investir em empresas globais de peso, a Noruega conseguiu diversificar seus riscos e garantir retornos estáveis, mesmo quando o preço do petróleo variava para baixo. A lógica era simples: se o petróleo, que é super volátil, passasse por um período de baixa, os lucros dos investimentos externos compensariam essas perdas. Assim, a economia do país continuaria forte e resistente sem depender unicamente do que sai do fundo do mar. Além disso, o Fundo Soberano foi pensado como uma forma de poupança nacional para as futuras gerações,
garantindo que a riqueza gerada pelo petróleo continuasse a beneficiar o país por muito tempo. No final das contas, essa estratégia não só blindaria a economia norueguesa contra as armadilhas de depender de um único recurso, mas também fez da Noruega um dos maiores investidores globais, com uma influência de peso nos mercados internacionais. Dessa forma, seria possível garantir que as futuras gerações pudessem utilizar dessa riqueza, caso o seu petróleo acabasse ou surgissem outras alternativas sustentáveis à commodity. Após anos de planejamento e discussões estratégicas, o plano foi entrar em prática de verdade na década de 1990, com o parlamento da Noruega aprovando a lei que finalmente estabelecia a criação do Fundo Petrolífero do Governo, da sigla GPFG. O plano prático de criação do fundo envolvia transferir regularmente o capital originado das receitas do petróleo para o fundo soberano. Dessa forma, o governo tinha margem de manobra na política fiscal, caso os preços do petróleo caíssem ou a economia do continente contraísse. A estratégia também serviu como uma ferramenta crucial para gerenciar os desafios financeiros do envelhecimento da população norueguesa. À medida que a população envelhece, a proporção de pessoas em idade ativa diminui, o que pode levar a uma série de problemas econômicos, como a redução da força de trabalho, aumento dos custos com saúde e previdência e uma menor base de contribuintes para sustentar o sistema de seguridade social. O fundo, aprovado no início da década de 1990, recebeu sua primeira transferência de capital do Ministério da Economia em 1996. Esse recurso foi estrategicamente investido de maneira semelhante às reservas cambiais do Banco Central, o que significava que os investimentos deveriam ser realizados fora da Noruega, com o objetivo de diversificar as fontes de renda do país e proteger a economia das flutuações do mercado de petróleo. Conforme estabelecido pela lei do fundo, o governo do país não podia utilizar o capital principal para gastos públicos. Apenas os rendimentos gerados pelos investimentos poderiam ser usados para financiar essas despesas. Essa restrição foi fundamental para garantir o crescimento sustentável ao longo dos anos. O sucesso dessa estratégia foi rápido. Em 98, apenas 2 anos após o início dos investimentos, o fundo já acumulava aproximadamente 23 bilhões de dólares, enquanto o Produto Interno Bruto, o PIB da Noruega, naquele ano era de cerca de 154 bilhões de dólares. Isso significava que em pouco tempo o fundo representava cerca de 1/6 do PIB do país. A evolução foi incrível. Em 2008, uma década depois, o valor acumulado havia crescido para cerca de 325 bilhões de dólares. E esse montante continuou a aumentar exponencialmente, alcançando 555 bilhões de dólares em 2012. O marco mais impressionante foi atingido em 2018, quando o fundo ultrapassou a marca histórica de 1 trilhão de dólares, enquanto o PIB da Noruega naquele ano estava em torno de 434 bilhões de dólares. Em apenas 20 anos, o fundo passou de representar 1/6 do PIB norueguês para valer 3 vezes mais do que toda a economia do país. Olha só, para a gente ter uma ideia da magnitude desse fundo, se o montante fosse dividido igualmente entre todos os cidadãos noruegueses em 2018, cada pessoa receberia mais de 200 mil dólares. O impacto global do Fundo Soberano Norueguês se tornou tão significativo que em 2018, seus gestores convocaram uma reunião com executivos das maiores empresas de tecnologia do mundo. Durante esse encontro, eles solicitaram o desenvolvimento de um sistema anti-fake news para ser implementado nas redes sociais dessas empresas. Uma demanda que foi prontamente atendida, evidenciando o poder de influência que o fundo exerce no cenário global. Além disso, o fundo possui uma presença marcante em diversos setores econômicos ao redor do mundo. Em 2019, por exemplo, algumas fontes indicam que o fundo interveio em decisões corporativas de aproximadamente 6.900 empresas ao redor do mundo, moldando políticas e práticas de negócios em escala global. O Fundo Soberano Norueguês não só impacta o funcionamento das empresas a nível global, como também adota uma postura ética em relação à escolha de quais empresas investir. Pelo menos é o que muitos acreditam.
Eles têm uma lista negra de empresas envolvidas em atividades questionáveis, como a produção de tabaco, corrupção e armamentos, evitando assim investir em negócios que vão contra os princípios do fundo. Em 2020, o fundo fechou o ano administrando impressionantes 1,275 trilhões de dólares. Esse montante estava espalhado entre mais de 9 mil empresas em 73 países diferentes, o que significa que o fundo detinha naquele momento cerca de 1,4% de todas as empresas listadas no mundo. Essa é uma presença global poderosa para um fundo soberano. A quantidade de empresas é tão impressionante que a diversificação dos investimentos do fundo é bastante robusta. Cerca de 24,7% dos recursos do fundo estão investidos em títulos de renda fixa. Essa parte do portfólio tem como objetivo minimizar a volatilidade e garantir uma base sólida e estável, proporcionando retornos seguros mesmo em períodos de incerteza. A maior fatia, 72,8%, está alocada em ações de empresas ao redor do mundo. Esse segmento do portfólio busca impulsionar o crescimento a longo prazo, apostando no sucesso de companhias globais em diversos setores, o que contribui para o fortalecimento da economia norueguesa de maneira diversificada. Além disso, 2,5% dos investimentos estão em imóveis e fundos imobiliários não listados. Isso abrange desde propriedades comerciais até fundos imobiliários fora da Bolsa de Valores, adicionando uma camada extra de diversificação e estabilidade ao portfólio. A história da Noruega nos ensina uma lição valiosa sobre a importância de organização financeira e diversificação, não só para grandes economias, mas também para pessoas normais como eu e você. Esse é um exemplo claro de como gerir recursos com sabedoria pode criar um futuro mais seguro e mais próspero. Apesar de serem um dos países mais ricos do mundo, os noruegueses mantêm um estilo de vida simples, bem diferente do luxo ostentado em lugares como os Emirados Árabes. Se a gente comparar as cidades, Dubai é sinônimo de extravagância, com seus arranha-céus futuristas e um ritmo de vida acelerado. Já Oslo, a capital da Noruega, é uma cidade mais modesta, que preza por uma vida tranquila, mesmo sendo quase tão próspera quanto Dubai. Nesse vídeo mostramos como um país que até os anos 50 tinha a pesca como principal atividade econômica se transformou em uma das nações mais prósperas do mundo. E tudo isso graças a uma alocação de capital inteligente e a uma gestão pública comprometida. Mas é importante lembrar que esse sucesso também foi possível porque o país manteve um governo enxuto e com baixíssimos níveis de corrupção, algo que é fundamental para a construção dessa história. E olha só, se você curtiu esse documentário aqui do nosso canal Enigma e quer descobrir como funciona a cidade mais futurística do mundo, não perca tempo, clique agora mesmo aqui no card na tela e assista, tá bom? Fiquem com Deus, até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tamo junto!